Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, pela página do Facebook do Grupo Espírita Casa de João, Irmão Francisco, nesse projeto que nós temos de levar uma palavra de fé e esperança para que as pessoas que nos acompanham, que estão conosco quase toda noite, assistindo, e hoje nós temos o prazer e a honra de trazer um grande amigo e irmão, que ele sabe da consideração e respeito que nós temos pela pessoa, de que um grande trabalhador espírita, né? Deu um gás danado aqui na casa de João, Irmão Francisco. A gente espera que um dia a vontade, o comichão de fazer outra loucura daquela dele, lá de cá para a gente fazer junto. Tá bom, meu irmão? Seja bem-vindo, Wellington Nunes. Muito prazer de ver aqui. Tito, eu que agradeço a gentileza, a deferência e a confiança, né? Em abrir esse espaço para nós conversarmos sobre um tema que é tão pertinente neste momento, isolamento, né? O tema é a lei da atração, mas a gente vai desenvolver subtemas, vamos dizer assim. E eu tenho um carinho muito grande por você, pela Fran, pelos amigos da Casa de João, Irmão Francisco, porque aí eu reencontrei a doutrina. No momento, eu acho que já falei isso para você com certeza, no momento de dor, e a gente sempre se aproxima da doutrina, muitas vezes, né, ou quase a maioria, né, levados pela dor, pelo desencanto, pela desesperança. E quando você encontra, no meu caso foi reencontrar, porque eu já tinha contato, já estudei, já havia estudado a doutrina, mas quando você reencontra a doutrina, a dor se dissipa, a desesperança se esvai, porque volta a certeza da necessidade desta vida e das outras tantas vidas que ainda me serão, se Deus assim me permitir, né? Outras vidas de recuperação e de aprimoramento espiritual, de reforma íntima. Então é sempre um prazer muito grande, né? Ver você, encontrar você e os irmãos e as irmãs da casa que estiverem participando conosco nesse encontro. Para aqueles que não sabem, não têm conhecimento, o nosso irmão Wellington foi o idealizador, né, do primeiro Seminário Espírita Amor e Reforma, idealizador, organizador, executor, ainda foi o paraninfo também. Quase não deixa nada para fazer, né? Um trabalhador. Fui um trabalhador, né? Esta semana, não sei, semana passada, aliás, não sei por que cargas d'água, a gente retornou para olhar nas lembranças do Facebook, né, nas postagens, e a gente viu algumas fotos daquele seminário, e eu vou dizer uma coisa, depois que cai a ficha, a gente pensa e percebe a importância que aquilo teve na nossa vida, né? A importância de conhecimento, de atividade, de coleguismo, de trabalho em grupo, de organização, né? A gente tem uma outra ideia, e depois quero até conversar com você a respeito dessa outra ideia. A gente já tem um projeto meio que esboçado, que é a doutrina espírita na praça, o espiritismo na praça, algo parecido assim. Mas depois a gente conversa sobre isso aí, que vai ser uma condição muito boa para o movimento espírita dar uma sacudida e trazer o movimento espírita, o espiritismo, para a praça pública, aberto ao público, a todas as pessoas, independente de religião, de cor, de condição, trazer para o povão mesmo, assim, um projeto da gente bacana de levar para o povão a arte espírita, o conhecimento da doutrina, porque muitas pessoas ainda guardam em si o preconceito pelo desconhecimento, né? Você não conhece, confunde, bota no liquidificador, faz uma salada, mistura tudo e diz que é a mesma coisa. E não é, né? Não é verdade? Então, Wellington, nós estamos aqui aguardando alguns minutinhos enquanto as pessoas
entram e logam a ver, vou olhar aqui, já entrar aqui, vou fazer a prece inicial, certo? E você assume aí e toca o barco, como você faz muito bem. Se tem uma pessoa que a gente, de todas aquelas que já passaram pela casa de João, e a gente sente falta como trabalhador da casa de João, é você. Aquele trabalho, aquele desenvolvimento da sua psicografia, aquelas mensagens, era de uma faixa vibratória tão bacana, né? Espero que você esteja dando continuidade, porque aquela capacidade de conexão com aqueles espíritos naquela faixa é extremamente bacana, né? É uma conexão com o mundo espiritual de um padrão legal. Isso, às vezes, faz falta no movimento espírita. Quando eu saí da casa, né, eu parei de fazer, não o estudo, né, continuo ainda todos os dias, diariamente, pela manhã cedo, quando a mente está calma, está tranquila, continuando fazendo o estudo e não se para, né, estudar a doutrina, mas o exercício, a prática da mediunidade, eu parei até porque eu creio, pela seriedade que requer a atividade mediúnica, ela tem que ser desenvolvida, ao meu ver, né, que eu também aprendi aí na casa, deve ser desenvolvida em ambiente seguro, sério, né, com propósitos nobres, porque não é uma brincadeira, não é para tirar, né, saciar a curiosidade. Nós estamos resolvendo, assim, nós estamos ajudando, né, a irmãos do nosso plano, mas em especialmente irmãos de outros planos que precisam, pelo menos, ter alguém que transmita para esse plano algo a ser dito por eles, né? Uma forma de diminuir a angústia, de diminuir a dor, de diminuir o sentimento de sofrimento. Queria, antes de iniciar e passar a bola para você, vou fazer a prece inicial, mas antes de iniciar, eu queria dizer o seguinte para você. A sua cadeira está ali. Na hora que você quiser, tiver vontade, nós estamos, o grupo de estudo continua. Lógico, paramos agora na pandemia, passamos por virtual na quarta-feira, mas vamos dar continuidade. Estamos estudando agora o livro dos médiuns, também no comecinho, tá? E a atividade continua e você será sempre bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Muito prazer e gosto da sua presença aqui, tá bom? Muito obrigado. Seja bem-vindo de volta a casa, agora virtualmente, né? Devido a essa problemática toda. Espero que quando a gente retorne às atividades presenciais, você venha aqui, quem sabe até publicar aí o seu e-book aí, transforma ele num livro e publica aí, porque eu gosto do papel, de sentir o cheiro do papel. Como eu, tem muitos, né? Então, transforme em livro que fica eternizado, né? Então, meu amigo, eu vou fazer a prece inicial, pedindo a Jesus, aos bons espíritos, aos mentores desta casa, ao nosso querido seu Léo, que nos abrace nesse momento e se aproxime do nosso irmão, que vai dirigir as suas palavras para nós, intuindo, harmonizando para que o ensinamento flua na sua capacidade, que nós sabemos que ele tem, que esta harmonia seja capaz de fazer uma conexão lá com o alto, que nós possamos distribuir através das palavras amigas e amenas paz, tranquilidade, fé e esperança, além do conhecimento que chega a nós por essa bondade do nosso irmão, nos dando o prazer de ouvi-lo. Que esse banquete que ora se apresenta a nós seja dividido com todos aqueles que pelo mundo afora se conectem conosco ou não. Permite, meu bom Jesus, que todos aqueles que sofrem esse momento
a angústia, a depressão, as dificuldades das dores físicas nos hospitais, recebam um bálsamo amenizador para que possam vencer esta etapa e essa fase difícil nessa encarnação. E que aqueles que retornem à pátria espiritual sejam imediatamente amparados e levados para os hospitais do mundo espiritual para que continue a sua jornada. Abençoa a todos nós, Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Meu amigo Wellington, a casa é sua, você fica à vontade, eu estarei aqui na invisibilidade, mas estamos juntos aqui, viu? Fica... Obrigado, Tito. Boa noite a Francisca, a Gorete, a Marilene, a Selma, o Robson, querido Robson. Um grande abraço, um beijo você, Robson. É sempre um grande prazer poder dividir um pouco das minhas reflexões sobre alguns temas. Eu sempre digo, no início da nossa conversa, não é uma palestra, é uma conversa, que os temas que eu trago, que eu me debruço em estudando e em estruturando, são temas que são caros para mim. Muitos deles, ou quase todos os temas, eles vieram por uma inspiração, por uma reflexão que eu precisei fazer na minha vida, né? Eu digo isto porque eu não sou senhor do tema, não sou um conhecedor profundo do tema, mas eu posso garantir a vocês, é alguém que precisou ouvir parte considerável daquelas palavras, né, daqueles ensinamentos, para tentar se realinhar, para tentar encontrar a harmonia na minha vida. Então, de uma certa forma, eu falo com uma certa propriedade, não pelo conhecimento, nem muito menos como digo, por uma grande reforma íntima que eu esteja, né? Não, eu falo pela dor que eu senti e que o tema se conversa com essa dor, certo? Até porque algumas coisas que eu vou falar aqui, muito provavelmente não será para nenhuma das amigas e do amigo, né? Às vezes, quando eu falo algo, é para que eu possa ouvir de minha própria voz aquele ensinamento que eu preciso adotar em minha vida. O Tito falando sobre isso, eu lembrei de uma certa feita, eu estava em uma casa espírita, e antes de começar a palestra, um amigo que me recepcionava disse-me: olha, desculpa, a plateia está pequena. Eu disse: não, meu irmão, aqui são os encarnados, né? Provavelmente, muito provavelmente, os desencarnados, os irmãos que estão no outro plano, do qual, né, a gente veio e voltaremos, né, no tempo certo, eles estão rodeando a todos nós aqui. Então, aquilo que vai ser dito aqui não é somente para o nosso consumo, mas para o consumo também desses outros irmãos. E se por um acaso, eu já peço isso aos amigos, se por acaso alguma palavra lhe tocar ao coração, e se essa palavra fizer você lembrar de alguém, né, mentalize. Porque esta emoção, se for positiva, se for boa, chegará a este irmão, é o que o Tito muito bem disse, né? A gente consegue alcançar pelo pensamento, pelo sentimento puro, pelo sentimento caridoso, conseguimos alcançar vários outros irmãos, independente de onde eles estejam. O tema que eu quero propor para essa nossa conversa, eu vou tentar me organizar para falar algo em torno de 45 minutos, e aí a gente abrir para aos irmãos e às irmãs que quiserem fazer algum tipo de contribuição, pergunta, fiquem inteiramente à vontade, sobre a lei da atração. Eu acho que é muito pertinente esse tema nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento, né? Comentava com o Tito antes de nós iniciarmos a nossa live, que eu, conversando com uma amiga jornalista, eu disse para ela que o tempo do isolamento é um tempo de encontro consigo. E isso pode ser, de uma certa forma, revelador, mas pode ser extremamente assustador. Porque no dia a dia, na nossa lida diária, a gente se perde, né, nos pensamentos, a gente tem as várias distrações da vida.
Mas quando você se vê sozinho, às vezes, mesmo em casa, né, com a família, eu estou aqui com a minha esposa, os filhos, falando com os meus irmãos e tal, por telefone, mas há mais momentos de solidão. E esses momentos você não tem outro a quem recorrer que não seja você. Você e os seus pensamentos. Isso pode ser revelador, mas pode ser assustador, como eu disse, né? E é sobre essa questão dos nossos pensamentos, sobre o que nós sentimos e o que nós emanamos de sentimento, que é a base do que eu quero tratar com vocês sobre a lei da atração. É um tema que pode ser tocado das mais diversas formas, eu fiz um recorte. Começando essa nossa conversa, eu quero fazer 3 perguntas simples. Vou fazer como se estivesse de frente para vocês todos, tá certo? E cada um responde no seu íntimo. A primeira pergunta é: quem quer uma vida feliz? Responda no seu íntimo. Parece tola, mas depois vai fazer sentido. A segunda pergunta é: quem quer uma vida infeliz? Parece loucura, mas a gente vai ver que não é tanto assim. E quem é que acha que tanto faz uma vida feliz ou uma vida infeliz? Já que nós estamos mesmo num mundo de provação, né? Tanto faz uma ou outra. O que vier eu toco, né? Feitas essas 3 perguntas e cada um escolhendo a sua resposta, né, a sua opção, eu pergunto: o que você tem feito para ter a vida que você deseja, que você escolheu? Provavelmente, a maioria de nós vai optar por uma vida feliz, né? Querer ter uma vida feliz. Mas o que a gente tem feito para que essa nossa vida, nesse plano, nessa passagem nossa aqui, seja efetivamente, se não repleta, mais, apresente mais momentos de felicidade? O que nós temos feito para conseguir esse objetivo? Há uma história bem interessante, que eu gosto de mencioná-la, é de 2 viajantes, 2 jovens viajantes, que se deparam, em tempos diferentes, com um velho cego na porta de uma cidade, né, uma cidade antiga. O primeiro jovem, quando estava passando pelo pórtico, se depara com o velho e, antes de entrar, pergunta para o velho: velho, como é que é essa cidade aí? O velho para, o velho cego, né? Esmoléu. Meu filho, é, como é que é a cidade que você veio? Porque todo mundo veio de algum lugar, né? E leva as coisas de onde veio, leva as impressões, as emoções. Ele disse: ah, velho, era horrível a cidade em que eu estava, olha, muita inimizade, cada um querendo suplantar o outro, muita violência. Ah, eu não suportava mais, não tinha amigos. Eu resolvi sair em busca de um outro lugar. Sim, mas velho, como é que é essa cidade aí? O velho ouviu, o jovem disse: filho, é a mesma coisa. Aqui também impera a inimizade, a violência, a infidelidade. Olhe, não é um local muito bom para você ficar, não. Se eu fosse você, seguia caminho. O jovem foi embora, acolheu o conselho do velho. Mas o menino estava ao lado e acompanhou aquele primeiro diálogo. Tempo depois passou o segundo jovem e fez a mesma pergunta. O velho, como é que é essa cidade aí? O velho retrucou com a mesma pergunta que fizera ao primeiro jovem. De onde, como era a cidade de onde você veio? Ele disse: olha, era maravilhosa. Eu adorava, cheio de amigos, imperava a felicidade. Todo mundo num acordo, um ajudando ao outro. Uma pena ter que deixar. Mas o senhor sabe, a gente tem que seguir a vida, né? Sim, mas velho, como é a cidade aí? Esse filho é um espelho de onde você veio. Aqui só temos amigos. Impera mesmo a felicidade, é um ajudando ao outro. Ah, que bom, né? E entra a cidade e o jovem, né? O menino que estava ao lado, e sem entender aqueles 2 diálogos, pergunta para o velho: o velho, por que você disse ao primeiro que essa cidade é uma cidade corrompida, cheia de violência, que não tem amigos? E para o segundo, o senhor disse outra coisa, que aqui é uma cidade maravilhosa, e só tem pessoas boas, né? Eu não entendi por que o senhor fez isso. E aí o velho, daí vem
a sabedoria pelas experiências da vida, né, disse para o jovem, o menino que estava ao seu lado: meu filho, não importa para onde você vai, mas o que você leva é o que importa. Então, não importa onde nós estejamos, a reflexão que nós temos que fazer é: o que é que eu tenho hoje, onde estou? Por isso que eu fiz aquela pergunta: o que é que nós temos feito para termos a vida que a gente deseja? Né? Então, o que é que eu trago de carga? O que é que eu tenho de pensamentos, de emoções? O que é que eu vibro para o meu entorno? Independente de onde eu esteja, se é em casa, no trabalho, na rua, hoje em isolamento, né? Mas a gente acaba também se relacionando com outros ambientes, mesmo à distância. A maioria, eu pelo menos, estou trabalhando em casa. Né? Eu me relaciono, mesmo que de forma digital, com o meu ambiente de trabalho, com os meus colegas de trabalho. O que é que eu estou mentalizando acerca deles? Eu vou às compras no supermercado. Como é que eu me relaciono com aquele ambiente? O que é que eu levo e o que é que eu trago também desse ambiente para casa? Esta reflexão é a primeira reflexão que eu quero trazer para os amigos neste tema sobre a atração. Qual é a carga emocional, qual é a carga de vibração que nós temos. Tá? Porque, meus irmãos, o nosso pensamento, e aí o Espiritismo ele é muito claro em relação a isso, ele diz que o pensamento é a origem de tudo. Tudo começa com o pensamento. Aquilo que eu desejo, que eu creio de positivo ou de negativo, não se preocupe. O universo vai conspirar e vai nos fornecer. Então, nós podemos atrair a saúde, mas também podemos atrair a doença. Podemos atrair a alegria, mas também a tristeza. Podemos atrair a prosperidade, ou até mesmo a pobreza, a ausência dos recursos. A felicidade e a infelicidade são produtos do nosso estado íntimo de pensamento. É isto que nos revela. Se no campo encarnatório, no nosso campo de encarnados, às vezes o pensamento, às vezes não, né? Muitas vezes a gente não nota o pensamento do outro, porque o pensamento também se retrata muitas vezes na manifestação nossa corporal. Se eu não noto qual é a intenção do outro, mas no plano espiritual tudo está revelado, né? Tudo. Nós não podemos esconder nada dos nossos irmãos desencarnados. Então, eu tenho que ter este cuidado e essa consciência de que a qualidade do meu pensamento me revela. Né? A nossa vida ela é influenciada pelos nossos pensamentos, mas também pelos pensamentos, e aqui eu vou trabalhar com o conceito de energia, né, de vibração, tanto dos nossos irmãos próximos encarnados, como também dos amigos, dos irmãos desencarnados. Quem de nós não se aproximou de algum irmão, né, nesse plano e sentiu uma vibração não muito positiva? Né? Houve um choque das vibrações. E quem de nós também não se aproximou de alguém que nunca viu, mas sentiu uma empatia tão grande? Aquela pessoa que você sente alegria em estar com ela sem saber por quê. E quantas vezes também nós estamos em uma situação em que, de nada, aparentemente por nada, sentimos uma grande energia, uma grande alegria, uma grande paz. De onde veio? Desse outro plano dos irmãos desencarnados que nos circundam. Né? E quantas vezes também estamos em ambientes em que nós sentimos uma carga tão pesada, sentimos uma tristeza sem saber o motivo, né? Sentimos uma angústia sem saber a causa. Também são influências de energia, de vibração, de pensamentos do plano espiritual. Se para diminuir a influência, né, dos irmãos encarnados, aparentemente basta que a gente não esteja próximo fisicamente. Eu digo aparentemente porque o pensamento atinge. Se eu tenho uma raiva de alguém e faço a emissão de um pensamento negativo, não se preocupe. Este pensamento se aproximará do irmão. Dependendo de como ele esteja harmonizado ou não, aquele pensamento irá exercer sobre ele uma determinada
influência, né? Ou então simplesmente vai ser rechaçado, né? Então, se aparentemente eu posso estar longe fisicamente e, por isso, diminuir a influência do irmão encarnado, para os irmãos desencarnados, para o plano espiritual, o recurso não é simplesmente se afastar fisicamente, porque nós não podemos nos afastar fisicamente do plano espiritual. O único recurso que nos resta mesmo é a qualidade do pensamento que emitimos. Então, se na relação com os irmãos encarnados, eu também tenho que zelar pela qualidade do meu pensamento, porque nós sabemos que aquilo que eu emito retorna para mim. Mas no plano espiritual, aí se faz mais urgente que eu tenha uma vigilância dos meus pensamentos. No livro dos Espíritos, na questão 484, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? A resposta dos irmãos espirituais é muito clara. Eles dizem o seguinte: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a ser-os. Está aí a sua afeição, por causa da semelhança das sensações. O que isso quer dizer? É muito claro. A qualidade do meu pensamento vai atrair outros irmãos com a mesma qualidade. No plano espiritual, isso é forte. No plano nosso da Terra, também funciona da mesma forma. Então, atraímos constantemente, o tempo todo, irmãos com padrões de pensamentos que se harmonizam com os nossos, quer seja no plano carnal, quer seja no plano espiritual. Né? Então, os nossos sentimentos de alegria e de paz, os nossos sentimentos de amor, irão atrair irmãos da Terra, como do plano espiritual, que se sintonizam com essas nossas qualidades. Pensamentos de ódio, de vingança, de inveja, atraem necessariamente os irmãos que são afins a esse tipo de pensamento, de energia, de pensamento que a gente emana, né? Portanto, cada um de nós constrói a sua própria atmosfera moral. Se a gente imaginar, somos como se fosse um planeta, né? Um núcleo, e que os nossos pensamentos, eles constroem toda uma atmosfera moral no nosso entorno. Vai ser mais evoluído ou menos evoluído, mas esta atração moral irá exercer uma força de atração de outros planetas, né, de outros irmãos, que vão estar conectando com esta vibração minha. Né? O Tito colocou aí uma observação, depois a gente volta. Pode ser, Tito? Né? A gente vai, no tempo final da nossa conversa, a gente vai rememorando. Pode ser assim? Ok? Jesus recomendou algo, quando de sua passagem pelo nosso plano, um antídoto, né? Contra as sugestões que nos desequilibram no dia a dia. Tá? Tanto dos encarnados como dos desencarnados. Né? Volta e meia a gente se depara com situações com irmãos no nosso plano e que isso gera uma certa irritabilidade. A gente se desarmoniza, né? A gente sai. Um dia que você acorda tão zen, no primeiro encontro com alguém na rua, aquilo tudo vai por água abaixo, né? Como também com os nossos irmãos desencarnados. Volta e meia a gente recebe sugestões de determinadas ações, pensamentos que não são tão nobres, e isso também nos tira do nosso centro. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, é uma fala de Jesus, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. A gente usa, né, orar e vigiar, mas na verdade a gente tem que ter uma vigília sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, sobre os nossos desejos, que é a origem de tudo, e sobre as nossas palavras. Mas
e depois fazer a oração para reforçar esse espírito de vigilância. Nós temos que manter constantemente a vigilância sobre os nossos pensamentos. Epa, isso que eu estou pensando me enobrece, me traz algo de bom? Não descarte. Mude a sintonia do pensamento. Ah, isso que estou pensando é tão bom, tão bacana, me dá uma paz, uma alegria de vida. Fomente, alimente esse pensamento, para que nós evitemos entrar num risco de acessarmos a vibração negativa dos outros. Né? Há uma historinha bem interessante também, que é de um jovem que pega um táxi. Eu gosto de contar histórias. Eu acho que fica mais fácil para tentar me fazer entender. É uma historinha de um cidadão, um jovem que pega um táxi numa cidade grande e pede para ir a um determinado local. Na ida, no trajeto, um caminhão de lixo entra de forma desgovernada à frente do táxi e derruba sobre o capô do carro um saco de lixo. Né? Caiu aquela coisa enorme na frente do carro. O churume começou a correr no capô do táxi. E o cidadão para o carro, o taxista para o carro, desce pacientemente, pega com cuidado aquele saco para não rasgar, põe novamente na calçada e segue o caminho. O jovem, observando aquilo, ficou surpreso e, ao mesmo tempo, irritado com a atuação do taxista e pergunta: meu amigo, por que você agiu dessa forma? Simplesmente tirou o saco? Por que você não foi atrás dele? Eu faria isso. Iria atrás do motorista daquele caminhão de lixo, trancaria, pegaria o saco e jogaria sobre ele. O taxista olha para o jovem e diz: mas para que eu faria isso? Diz: para devolver o lixo que ele jogou no seu carro. Diz: mas o lixo já é dele. Para que eu vou ter que pegar o lixo e oferecer a ele se já é dele? Então, isso a gente também tem que ter esse cuidado, para que a gente não traga para nós, eu falei da vibração negativa, que a gente não traga para nós o lixo que não é nosso, é dele. Que a gente fique com os nossos próprios lixos que nós todos temos. Né? Quando a gente baixa a vigília, baixa a guarda, a gente permite que os irmãos com os padrões vibratórios inferiores se aproximem de nós e conviva de forma muito intimamente conosco. Temos que ter muito cuidado com o lixo que a gente pega e que não é nosso. Né? Porque há um sério risco quando a gente permite que haja essa baixa da guarda, quando a gente não faz a vigília correta, que a gente dê início a um processo de obsessão. Note que tudo que nós estamos tratando aqui nos pensamentos, né, a gente tem uma palavra que está costurando tudo isso, que é a da atração. Eu falei pouco da atração, mas tudo isso tem a ver com a atração. O nosso pensamento atrai aqueles irmãos que pensam da mesma forma. E aquilo que vem de energia boa ou má, pesada ou leve, também acompanha o pensamento. E sou absorvido por esse pensamento. Então, há um sério risco da obsessão. No livro dos médiuns, na questão 237, há uma pergunta de Allan Kardec, que diz que entre os obstáculos, aliás, uma observação, perdão, uma observação que existe na questão 237, entre os obstáculos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre, se coloque na primeira linha, a obsessão. O domínio de alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão por espíritos inferiores que procuram dominar. Olha, o nosso padrão vibratório atrai e facilita a ação de obsessores. Quando a gente não faz a vigília correta, quando a gente acaba abarcando todo o lixo mental que está no mundo, né, tanto do padrão, tanto no campo da nossa vida corpórea, como também do plano espiritual, nós facilitamos a vida, né, a ação, a atuação dos obsessores. Eu passei por alguns momentos de intensa obsessão e, graças à leitura, ao estudo da doutrina e graças também à oração firme que eu aprendi com minha mãe, firme, minha mãe sempre dizia: a oração tem uma força enorme, e tem mesmo.
eu consegui compreender os momentos de obsessão. Então, tendo consciência, aí é mais fácil você tratar, lidar, né, com aquele irmão que se aproxima de nós, talvez até pedindo um socorro, né, e não tendo a quem recorrer, recorre a nós. Então, além de a gente atrair, quando a gente baixa o nosso padrão vibratório, além de atrair os irmãos obsessores, a gente pode também se transformar em obsessores dos outros. Né? Então, nesse momento de pandemia, eu ouvi várias vezes de algumas pessoas próximas, né, alguns amigos conversando, um nível de insatisfação que a gente está passando. Né? Essa insatisfação, esse, essa inveja, vamos dizer assim, né? Eu estou aqui no meu apartamento pequeno, mas há fulano que está numa casa, que está fulano que... Então, esses pensamentos que não são nobres, que não nos levam a nenhum tipo de elevação, acabam também nos transformando de obsessores do nosso irmão próximo. E num terceiro ponto, essa queda de padrão vibratório pode transformar, inclusive, nós, obsessores de nós mesmos. Né? O aumento da baixa autoestima, pensamentos pessimistas, derrotistas, né? Eu brinco, que é ninguém me ama, ninguém me quer. Né? Não, todos nós somos queridos e amados, pelo menos por Deus, olha aí, pelo menos por Deus, olha. Mas quantos outros não têm, não existem ao nosso redor que nos amam e que aguardam que passe essa turbulência para nos abraçar. Né? Então a gente também tem que ter cuidado para que a gente não se transforme de nós mesmos obsessores. Falei sobre a questão da prece, né? No Livro dos Espíritos, na questão 479, Allan Kardec faz uma pergunta: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Para afastar essas más influências dos outros irmãos encarnados e também desencarnados? Né? São vibrações que chegam, que nos atormentam, e a resposta é que a prece em tudo é um poderoso auxílio. Mas entenda, os irmãos também alertam, não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. E aí segue ainda na orientação os irmãos espirituais. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, que se torne necessário para destruir em si a causa da atração dos maus espíritos. Destruir em si a causa da atração. Falamos dos pensamentos, lembra? Revisitar os pensamentos que nós temos, refletir sobre eles e expurgar de nós os pensamentos que não são positivos é tomar para si a rédea da eliminação da causa das obsessões. Então, se eu sou constantemente acometido de pensamentos negativos, reflita, meu irmão, tente dissipá-los, tente substituí-los por pensamentos nobres, ore, né? Peça a proteção dos bons espíritos, a proteção de Deus, né? Do seu guia, do seu anjo espiritual. Então, não basta que a gente murmure, isso não vale. É fundamental que a gente faça, haja, junto com a oração, e destrua as mazelas que temos em nós e que muito provavelmente são a causa da atração dos espíritos inferiores. Sobre a resistência a este mal, também no Livro dos Espíritos, na questão 919, há uma pergunta interessante. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta vem citando Sócrates. Diz: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. É fundamental que a gente faça esta reflexão, esse visitar a si sobre, no íntimo, o que eu sou. Né? Então, a gente deve fazer essa imersão em nós mesmos. Lembra quando eu falei no início, né, no comentário que tive com o Tito,
esse momento de pandemia, para muitos, pode ser revelador, porque se depara consigo e com seus pensamentos e vislumbra coisas que passava desapercebido. Mas para outros, esse momento de isolamento, esse momento de estar consigo, pode ser assustador. Pode ser revelador de faces que você queria esconder. Mas mesmo assim, é fundamental que a gente faça esta investigação interior, íntima. E como é que eu devo, então, conhecer? Que manual, que dica? Existe um método para que eu possa fazer esse exercício de buscar conhecer-me, de me conhecer mais intimamente? Sim. No Livro dos Espíritos, há uma mensagem de Santo Agostinho. E ela diz o seguinte: fazei o que eu fazia, diz Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que eu fizera e perguntava a mim mesmo: se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim, diz ainda Santo Agostinho, que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ao final do dia, Santo Agostinho interrogava a sua consciência, e a consciência é o nosso maior juiz. Concordam comigo? Então, ao final do dia, interrogava a consciência dele, e nós podemos fazer isso antes da nossa oração para dormir. Interrogue a sua consciência e diga assim: não faltou algo que eu deveria ter feito? Não havia algum dever que eu deixei passar sem cumprir? Alguém tem algo a falar de mim, a se queixar de mim? Deixei de fazer algo a alguém de bom? Fiz algo mal? Fazendo esse exercício diário antes de dormir, a gente pode chegar a essa consciência de quem nós somos. Isso é fundamental neste trabalho de expurgar os maus pensamentos e fomentar os bons pensamentos. Existem 7 aspectos que afetam a nossa frequência vibracional. E são coisas bem simples e bem práticas. Todos nós passamos por elas. O primeiro aspecto desta influência da nossa frequência vibracional, e aí, por consequência, a qualidade do nosso pensamento. A primeira delas são as companhias. Se a gente se cerca de pessoas alegres, entramos na mesma vibração de alegria. Se a gente se cerca de pessoas que só reclamam, a gente não pode querer outra coisa, né? A não ser só reclamar da vida. Há um preceito da psicologia que diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais mais a gente convive. Faça um exercício depois, não agora, né? Mas elenque as 5 pessoas com as quais você mais convive. Minha esposa, meu esposo, meu filho, um irmão, um colega de trabalho. Elenque as 5 e rememore qual é a frequência emocional dessas pessoas. Elas são positivas? São derrotistas? Elas são alegres? Tristônias? Elas são encorajadoras ou vivem com medo? Elas fazem a média do que nós somos. Né? Tem até uma dinâmica bem simples, né, para a gente fazer muito rapidamente. Eu quero que vocês pensem agora em pessoas que você se simpatiza. Pensa rápido aí. Né? Nomes, pessoas que você tem carinho. Você gostaria de estar nesse momento com elas. Ótimo. Agora pense também nas pessoas que você não tem tanta simpatia. Você deixaria para um outro momento se encontrar. Né? Não sentaria numa mesa, se fosse a única, se tivesse outras opções, você não sentaria na mesma mesa. Pensa em alguns nomes, algumas pessoas. Bom, mesmo rapidamente, dá para a gente ver que a quantidade de pessoas que a gente se simpatiza, que a gente tem atração, né, tem desejo de estar perto, é muito maior do que a quantidade de pessoas que a gente tem reserva. Portanto, a gente tem mais pessoas boas
para conviver do que pessoas que possam nos trazer algum tipo de prejuízo emocional, vamos dizer assim. O segundo aspecto que nós temos que atentar e que impacta diretamente nessa nosso padrão vibratório e, consequentemente, dita o que, é que nós atraímos para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, é o lixo mental. A gente escuta muita música, mas música que fala de quê? De morte, traição, de tristeza, de infidelidade, de pornografia. Não tenha dúvida. Isso vai se incorporando, vai incrustando na no nosso perispírito, né? Na camada mental. E isso a gente vai levando. Mas o que eu ouço são músicas que elevam o espírito, né? São músicas que nos tornam mais felizes, em sintonia com o plano superior espiritual. Também vivemos esse mesmo padrão. Veja, o que você está ouvindo? Quais são as músicas que você está selecionando na sua playlist mental? Não necessariamente a música, mas na sua playlist mental. O que você cantarola quando pensa em algo? Uma música para se distrair. O terceiro ponto é o que você assiste? O que a gente assiste? Quais são os programas que a gente tem selecionado nesse tempo agora de pandemia? Que tipo de filme a gente tem assistido? Que tipo de documentário? O que você tem escolhido para assistir nesse período? Eu tenho um caso específico, eu não posso assistir filmes violentos à noite, de ação. A minha noite é toda ela incomodada. A qualidade do meu sono muda. Porque eu levo aquilo, essa emoção que eu assisti na tela para o leito. Os amigos não sabem, mas eu sei um pouco de algumas minhas existências anteriores, e eu sei que isso tem uma conexão. Então, se eu assisto algo mais enérgico, eu durmo com esse padrão enérgico que trago de outras vidas. Isso não é bom para mim, né? Uma vez conversando com uma senhora e ela reclamando que o mundo era muito violento, e eu perguntei para ela: a senhora assiste programas policiais? Assim, todos. É impossível a gente pensar no mundo de felicidade assistindo tanta desgraça que é oferecida nos programas policiais. E aí eu pergunto, só tem isso na vida? Não, né? Lembra do exercício que nós fizemos? Temos mais pessoas boas do que pessoas que desagregam. O quarto ponto é o ambiente em que você fica. Como é que ele é? Ele é organizado? Ele é desorganizado? Ele dá gosto de estar? Ou você vai naquele ambiente, na sua casa, no seu local de trabalho, porque tem que ir por obrigação? É fundamental que a gente organize o espaço físico. Nós estamos no plano material. Temos que cuidar do plano material, né? Quando eu era criança, eu acho que alguns amigos talvez tenham passado por isso, quando a gente estava meio doentinho, a mãe da gente pedia no final da tarde para tomar um banho, botar uma roupa limpa e ir para a rua, ficar na calçada, né? Ou seja, mudar o ambiente do corpo com banho, né? Mudar o ambiente com uma roupa nova, roupa limpa, né? E ir para a rua, né? Não é ficar acabrunhado, não é ficar perdido, guardado, né? No porão. Não, é se organizar e se mostrar. O ambiente, em muito, colabora com isso. O quinto aspecto é o que a gente fala. Tem um amigo que diz assim, olha, a gente não faz fofoca, a gente faz observações sociológicas, mas falar mal dos outros, fazer tramas, né, dramas, né, se vitimizar, usar uma palavra, será que isso tem consequência para nós? Né? Sim, e muito. Somos aquilo que desejamos, pensamos, dizemos e agimos. E se a minha fala, que é fruto do meu pensamento, naturalmente vai atrair os irmãos encarnados e desencarnados que têm o mesmo padrão vibratório.
Desses, a principal, talvez, ação para a gente atentar é da vitimização, né? Então, não devemos ser vítimas, porque não nascemos para ser vítimas. Não somos vítimas. Tudo que nos acontece foi para os irmãos espíritas que acreditam na doutrina, né? Porque há espíritas que não acreditam totalmente na doutrina. Mas os irmãos espíritas que acreditam na doutrina, sabemos que tudo que nós passamos aqui foi, de uma certa forma, pré-determinado, escolha minha. E muitas das mazelas que passamos nesse plano ainda são decorrentes de ações nossas neste plano. Nada é de alguém que me trouxe. Tudo foi fruto de escolhas nossas. A sexta é a capacidade da gente ser grato. É fundamental que a gente agradeça por tudo, até nos infortúnios. Agradeça pelas coisas boas, por aquilo que não é tão bom. Porque aquilo que nos dá desconforto nos gera experiência. Há uma historinha bem simples e rápida do Chico Xavier. Diz que Chico estava andando em uma calçada e levou um escorregão. Caiu ao chão, foi ao chão, né? E Chico, como todo bom homem, né, apesar da iluminação dele ser, obviamente, superior, mas veio imediatamente à mente uma série de palavras para reclamar, né, a Deus, reclamar daquela situação. E quando ele pensou em emitir a primeira palavra, Emmanuel, que é o guia, chamou a atenção. Chico, agradeça. Ele disse, o quê? Agradeça. Mas, o Emmanuel, eu levei uma queda. Eu taquei o corpo no chão. Você quer que eu agradeça a Deus? Eu disse, é claro. Agradeça porque ele não deixou você bater a cabeça. Olha que coisa interessante. Até as coisas que forem que a gente não gosta, né? As coisas ruins que nos aconteçam, tem. Se a gente parar, tem um fundo de experiência, tem algo de positivo para nós. Né? Então, exercitar a capacidade de ser grato por tudo aquilo que nos acontece. E a sétimo e último aspecto desse que influencia esse padrão vibratório nosso é a capacidade da gente perdoar. Perdoar o outro, mas também perdoar a si próprio. Muitas vezes a gente se pega sendo o algoz, né? Achando que a gente é o causador efetivamente de todas as nossas desgraças. Pode ser, mas perdoe a si. Somos falhos. João Paulo II tem um pensamento que eu gosto muito, que ele diz que os santos são pecadores que insistem. Que a gente procure a nossa santidade, o nosso aperfeiçoamento, que a gente procure a nossa reforma íntima, mas sabendo que somos pecadores. E a grande lição do Espiritismo, ou aliás, uma das grandes lições do Espiritismo, é que a gente sabe, tenha consciência das quedas, mas tenha a fortaleza de se levantar e continuar, e prosseguir. Reforma nenhuma faz sem percalços. Toda reforma tem queda, desapontamento, felicidades, mas acima de tudo, toda e qualquer reforma necessita de fortaleza de propósito. Né? Para a gente indo caminhar, fazer o nosso encerramento no tempo que eu tinha previsto, existem 5 perguntas socráticas que eu quero apresentar para os amigos, que servem muito de uma reflexão sobre tudo isso que nós conversamos aqui nesse monólogo. Infelizmente, eu não tenho a reação de vocês para que possa me inspirar para abordar outra questão, outro ponto, né? Mas a primeira pergunta que Sócrates nos apresenta é bem interessante. É a seguinte: o que eu faço com a minha única vida? O que é que você tem feito com essa sua vida de hoje? A segunda pergunta é: o que eu faço com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? O que é que eu faço com a vida do outro, desse outro que passa pela minha vida? A terceira pergunta é: o que é que eu estou deixando que os outros façam com a minha única vida? O que é que nós estamos deixando
os outros façam das nossas vidas? A quarta pergunta é: por que na minha única vida não consigo desapegar do que me faz sofrer? O que a gente tem feito na nossa vida para deixar de lado aquilo que nos dá dor e sofrimento? Uma boa reflexão, né? E a quinta é uma pergunta de Sócrates, né? Existe vida antes da morte? Olha que pergunta interessante. Nós espíritas, né, sempre dizemos que tem vida após a morte. E antes da morte? Que vida é que nós levamos? Eu comento que o espiritismo não é para mortos, é para vivos. Até porque sabemos que quando fazemos a passagem permitida, né, pelo portão, pelo pórtico da morte, nós não desaparecemos, continuamos vivos, com todas as qualidades, com todas as mazelas, né? Não incorporados, né? Encorpados, né? Mas continuamos vivos. Então, que vida é essa que nós estamos levando antes da morte? O que é que nós estamos vibrando? O que é que nós estamos atraindo para as nossas vidas? Feitas essas reflexões, eu quero voltar novamente àquelas três perguntas para quem respondeu, né? De outra forma, quem quer uma vida feliz? Quem quer uma vida infeliz? Quem acha que tanto faz? E o que é que você tem feito para ter a vida que você deseja? Quem você está atraindo para próximo de você para passar esse trajeto, para caminhar lado a lado nessa estrada da vida? Tanto amigos, irmãos, encarnados, como, principalmente, os irmãos desencarnados. Meus irmãos, minhas irmãs, espero que possa ter contribuído com os irmãos. Vamos abrir a nossa interação. Pode ser? Meu irmão, a sua fala nos leva numa viagem à nossa consciência, né? À nossa mente pensante e nos traz uma grande reflexão, né? Quem nós somos é quem nós construímos. Nós não conseguimos que outras pessoas, outras mentes, construam a nossa pessoa. O pensamento, a força do pensamento no nosso mundo, tanto material como espiritual, é gigantesca. Eu diria que é uma das principais forças. Eu tenho uma passagem do seu Léo, né? Seu Léo, que ele disse, através de uma psicofonia na reunião mediúnica lá na casa do senador Cid Carvalho, na casa do Antonino, né? Através da mediunidade do Cid, seu Léo, entre outras falas, que foi uma fala de quase meia hora, ele diz assim: no momento em que nós pensamos ou imaginamos uma situação, ela pré-existe no mundo espiritual. Quando você lê o livro ou assiste o filme, porque tem gente que prefere assistir o filme do que ler o livro, eu prefiro ler o livro. Aquele documentário O Segredo, você chega a uma conclusão que lhe dá medo, né? Por que o medo? Porque nós passamos, eu vou falar nós de uma forma generalizada, lógico que tem pessoas que vivem de uma forma e outras que vivem de outra, mas na grande maioria da gente, a gente passa o dia todo sendo impregnados de notícia ruim, de tragédia, de violência. E eu me pego muito dentro do nosso movimento espírita, por que o bem não pode ser propagado? Por que nós não podemos mostrar um pouquinho de bem que nós fazemos para que sirva de exemplo para os outros, né?
Infelizmente, a interpretação da palavra de Jesus dá com a mão sem que a outra saiba, é estabelecida ali uma interpretação ao pé da letra, né? E Jesus diz ali claramente para nós, dá com a mão do amor, da generosidade, da caridade, do bem fazer, sem que a mão da vaidade, do orgulho, né, do preconceito veja. Mas aí nós nos colocamos na condição de pecadores e preferimos não arriscar, correr o risco de que o orgulho e a vaidade nos coloquem no caminho errado. A sua fala foi brilhante, espetacular, né? Me remeteu a Mateus, quando Jesus chama, nos chama, vamos colocar me colocando entre eles, nos chama de sepulcros caiados. Então, quando você fala lá, vou já ler os comentários, né? Quando você fala da consciência, que é o juiz, eu vou além de que é o juiz, o júri e o carrasco. É a nossa consciência, né? Infelizmente, a gente tem muito medo dessa consciência, que é o medo de morrer. Muito obrigado, meu irmão. Foi muito bom. Fala lá, você nos leva, nos conduz a uma grande reflexão. Quem sabe a gente consiga despertar mais ainda para a necessidade de mudar os pensamentos. A Ivone do Amaral Pereira, em uma palestra, ela diz: padrão vibratório é tudo. E ela tem total razão. O pensamento é força. É verdade. Me permita, Tito, eu faço todos os dias uma oração de manhã cedo, né? Como é bom, né? Para todos nós fazermos, né? Nos prepararmos para o dia, fazer uma oração, pedir a proteção dos irmãos espirituais superiores. E eu faço dentro dessa oração que faço, mental, eu sempre peço, né, que os meus guias, para o meu guia espiritual, ele possa fazer uma influência muito grande sobre os meus desejos, pensamentos, palavras e as ações. Tudo se origina nos nossos desejos, né? E é o mais íntimo. Às vezes a gente se pega e diz, meu Deus, eu pensei nisso, mas o pensamento ele faz parte. Tem no livro A Alma de Buda, que fala sobre a neurociência, há uma passagem muito interessante que diz o seguinte: o pensamento é seu, mas você não é o pensamento. O que ele quer dizer isso? O pensamento emana da sua essência. Mas se aquele pensamento não é nobre, não significa dizer que você não o seja. Você precisa recuperar a nobreza que aquele pensamento revelou. Então nós somos e devemos estar sempre e constantemente nessa vigília, nessa busca da recuperação. Eu gosto muito da fala, como eu falei, de João Paulo II. Né? Os santos são pecadores que insistem. Nós somos pecadores. Né? A gente tem muito ainda que fazer o pagamento. Mas assim, insista, meu irmão. Eu costumo dizer aqui, viu, já vamos entrar nos comentários, se você chegar numa casa espírita e o dirigente espírita estiver ali num altar, todo iluminado, é o bonzão e tal, corra às léguas. Corra às léguas, porque o dirigente, aquele que carrega o fardo maior, é o maior devedor, é o que mais erra. É o que consegue acertar um pouco mais, porque aprende com os erros. É verdade. Né? Por isso que o auto-perdão, e Kardec fala isso, é extremamente importante para o retorno à parte espiritual. Não voltar com a consciência pesada. Mas vamos entrar nos comentários, senão a gente já está passando do horário, a gente alonga muito. Vou começar no meu, quero que você faça uma reflexão sobre esse pensamento aqui. No Espiritismo, eu vou ler para as pessoas, no Espiritismo temos uma visão de pensamento como uma força criadora. Através deles,
podemos atrair motivos de alegria ou de sofrimento. Podemos nos unir a Deus ou nos distanciar dele. Por isso, o estudo do pensamento é de enorme importância para a nossa evolução moral. O seu não é nem uma pergunta, né? É um comentário. Isso aí concordo plenamente. Concordo plenamente. Nós somos seres, na nossa essência, seres morais, né? Então, tudo aquilo que eu produzo tem uma carga moral muito grande. A gente não precisa nem fazer muita explanação sobre isso. Tudo aquilo que nós pensamos e que agimos tem uma carga moral. Refletir sobre isso, né? E vigiar essas manifestações nossas pela ação, pelo pensamento, é de suma importância nesse processo de reintegração, né? De reforma. É de suma importância. Eu não posso, aí tem o sepulcro caiado, né? Eu não posso querer ser lindo e maravilhoso por dentro. Para os que estão aqui, que me veem, que coisa bacana, que fala bonita, né? A minha intimidade, aquilo que eu tenho dentro, só muitas vezes eu é que acesso. Às vezes a gente nem acesso o que tem dentro, né? Mais íntimo, tem medo do nosso íntimo. Então eu acesso. Os irmãos que estão em minha volta, espirituais, acessam. E Deus acessa de forma devastadora. Então, que a gente faça esse acompanhamento diário, diuturno. É difícil. Quem foi que disse que era fácil? Né? Viver. Quem disse que viver era fácil? Não é. Né? Nós estamos num mundo de expiação. A gente não pode esquecer disso. Não significa dizer que tudo tem que ser dores. Não é. Tem alegria, muita alegria, né? De reencontros. Então, é fundamental que a gente persiga esta tentativa de se melhorar. Eu falo assim, parece que é fácil. Não é. Eu tenho 53 anos, volta e meia caio, mas presumo que eu já tenha uma certa consciência, uma certa maturidade moral, para quando eu cair, eu disse, opa, eu pisei na bola. Né? Eu preciso fazer a reparação daquilo que eu fiz com o outro e muitas vezes comigo mesmo. Né? Então, guardar os pensamentos é fundamental nesse processo nosso de reforma. Concordo plenamente com você. Uma grande reflexão, né? A gente precisa desesperadamente dessa capacidade. Né? E me permita, Tito, eu lembrei agora de uma historinha também do Chico, né? Porque às vezes a gente guarda o pensamento, né? Fica atento ao pensamento, tal, mas não guarda as nossas ações e muitas vezes elas têm uma consequência devastadora, né? E pode também nos ajudar em muito. O Chico tem uma historinha, o Chico disse que ia para o trabalho e atrasado, né? Ou assim, muito perto do horário, poderia chegar atrasado no trabalho, e uma senhora disse, Chico, Chico, chamou, né? Chico, vem cá, Chico. Eu disse, não posso não, eu estou atrasado, tenho que ir embora. Aí Emmanuel disse, volte, Chico, volte. Ela está lhe chamando, rapaz. Não, eu vou chegar atrasado, Emmanuel. Volte. Ele atendeu, o irmão voltou, era uma pergunta simples daquela senhora. E ele atendeu, né, respondeu, mas aí apressou o passo de novo, né, para não chegar tão atrasado assim. E quando apressou, Emmanuel disse, vire para trás e olhe. E quando o Chico virou, vinha um jato de luz em busca, ao encontro dele. A senhora que foi atendida por Chico disse, vai com Deus, meu filho. Esta boa palavra, este pensamento positivo, que depois ele teve que ter, né? Foi sendo repreendido. A boa ação que ele teve, repreendido, Chico Xavier, repreendido, ele teve que fazer a boa ação, foi contemplada, foi abençoada por um jato de luz. Quantas vezes a gente perde essa oportunidade? Quando a gente diz uma má palavra, não faz, não acode, não acolhe alguém, e aquele irmão disse,
vai com aquele outro. Não se preocupe, não. O jato de energia vai nos acompanhar. É verdade. Já que você falou do Chico, eu vou fazer um comentário aqui do nosso irmão. O Chico disse certa vez que a prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. A nossa amiga aqui, a Nalda, Nalda Guiar, de Natal, ela diz: a maior e melhor oração vem do coração de uma boa mãe. Essa mulher aqui, a Nalda, é uma guerreira. Já há alguns anos a gente se comunica e conversa muito bastante. A gente sabe que ela enfrenta problemas seríssimos, gravíssimos e tal, e está aí, firme e forte. É Ela a mais relatou, pura verdade, né? inclusive, é, ela relatou, inclusive, aqui, Nalda, boa noite, né? Você fez um comentário aqui que eu estava lendo, né? Acolher, tá? Não sei nem se aceitar, sabe? Porque às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não aceita, né? Mas a gente tem que acolher, sabe? Tem que acolher, saber que aquilo foi uma deliberação do plano espiritual para a nossa melhora. Eu digo que às vezes não, muitas vezes, a bem da verdade, quando eu faço uma ação para um irmão, eu que dou preciso muito mais do que ele que recebe. Às vezes, a gente que é tão bombardeado, né, tem tantas mazelas sobre nós, talvez é porque a gente tenha em outras vidas cometido as mesmas mazelas com aquele nosso irmão. Não é fácil, não é fácil. Mas a doutrina, ela deixa muito claro que para que a gente possa ter essa melhor compreensão, é fundamental o estudo. Então nós temos que pegar a doutrina, ler, estudar a doutrina. Os meus livros do Pentateuco todos são riscados. Eu já estou na terceiro ciclo de leitura. E toda vez que eu vou, risco mais ainda. É estudar mesmo, sabe? Porque a gente esquece das coisas. Então é aceitar, acolher aquilo que nos acontece, né? Entregar nas mãos daquele que tudo pode, né? E continuar a lida, continuar a lida. A minha mãe, ela desencarnou motivada por uma doença, pelo câncer. E uma vez minha mãe é um grande exemplo para mim. Ela uma vez chegou para mim e disse: meu filho, porque também ela me fez uma menção aí, acho que também foi a Nalda, né, que falou sobre a questão da doença, né? Ela disse: meu filho, no dia que eu estou bem, eu faço tudo, né? Eu, no dia que eu não estou bem, eu me recolho, porque eu tenho a doença. Eu só tenho duas opções: ou eu me revolto, ou eu convivo. Eu optei por conviver. Eu acho sábio isso, né? Não é tão fácil, né? Simples chegar a esse nível de maturidade. Aquilo que nos acontece, a gente vai ter que conviver com isso, descobrir a melhor forma de passar por aquilo, né? Se revoltar, murmurar, nada, vai contra a criação. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, né? O bem e o mal sofrer. Isso. Né? A nossa amiga Marilene, quando você falou lá de que devemos agradecer até pelas coisas ruins, ela diz aí, sempre diz isso e a mais pura verdade é porque nós sabemos da bondade, do amor, da perfeição que é Deus e com certeza absoluta tudo o que nós recebemos é o que melhor pode ser dado naquele momento para nós. Na verdade, para qualquer um. Então a gente deu uma travadinha ali no Edson, vamos esperar que ele retorne para a gente continuar.
Meu irmão travou aí a tua imagem, Wellington. Volta. A Nalda também diz aqui, irmão, como posso agir com a Poxa, mas voltou. pessoa... Pronto, voltou. Deu Voltou. uma Pronto, estabilidadezinha aqui, né? faz parte. Rapaz, Foi para é bom assim. arriscar. Né? Então, é fundamental que a gente tenha essa compreensão de que o frio que nós temos não é maior do que o cobertor, né? Que a gente recebe. Tem uma historinha bem rapidinha, que um rapazinho estava andando com uma cruz, né? E aí reclamando todo tempo a Deus, né? Reclamando que a cruz era muito grande, era muito pesada e tal, tal, tal. Aí aparece um anjo, disse, meu filho, faz o seguinte, entra aqui nessa porta aqui. Aí surgiu uma porta, bote a sua cruz aqui. Pronto, aí jogou a cruz lá dentro, né? Agora, vamos seguir aqui o caminho. Bora, aí seguiu o caminho. Quando foi mais na frente, o mesmo anjo disse, olha, agora vem cá, abra aqui de novo essa porta aqui, escolha qualquer dessas cruzes aqui. Aí quando ele entrou, rapaz, era cada cruz, que eram enormes as cruzes, né? Enormes. Aí ele olhou, disse, não, vou pegar essa aqui que é menorzinha. Aí pegou. Posso levar? Disse, pode, é mesmo que você estava carregando. Então, aqui, o peso que nos é destinado é o peso exato que comporta o nosso ombro. Exatamente. Eu tenho aqui o nosso trabalhador da casa aqui, o Lindenberg. O Lindenberg faz um trabalho bacana aqui de psicoterapia, né? Escuta solidária. Ele é um psicoterapeuta e ele ajuda a gente aqui. É uma mediunidade muito boa, muito consciente. Inclusive, amanhã nós temos uma live aí bacana, aí, muito legal, sobre a filosofia espírita. Ele diz, excelente palestra, Casa de João proporcionando conteúdos maravilhosos de forma online. Gratidão. Vindo Obrigado, do Lindenberg. Lindenberg é de grande valia para nós, viu? Se você conhece, ele é do JEP também. Obrigado, Lindenberg, pela gentileza. Vamos para frente. A Ilana, que sempre nos acompanha, o pensamento é o reflexo do que estou vivendo e atrai os espíritos afins aos que estou gerando de energia com meus pensamentos. É o que eu estou entendendo, né? É a lei da atração, é tudo isso que você falou, né? Tem um pensamento, né, que nós do movimento espírita usamos muito, né? Dize-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Dize-me o que tu pensas, eu te direi quem és. Então nós somos efetivamente o tipo de pensamento que a gente emite. Até é fácil de compreender, vou botar aqui outro do Lindenberg, ele gostou. O nosso futuro espiritual é construído agora, vivenciando hoje, aprendendo coisas novas, ressignificando comportamentos e reparando os erros do passado. Receita de bolo para a reforma íntima. É verdade. A gente tem as provas, né, e as nossas necessidades de reparação, né? Então, é fundamental que a gente acolha as provas que fortalecem o nosso moral e, ao mesmo tempo, fazer as reparações que em vidas passadas talvez a gente não tenha tido tempo suficiente. Aliás, com certeza não teve tempo suficiente, então não estaria reparando agora, né? A Marilene é uma amiga... Obrigado, Marilene. Pensei em você quando eu recebi o convite do Tito, pensei em você para a gente, mesmo à distância, dividir um pouco desse tema. A nossa amiga Lúcia, uma frequentadora aqui, antiga, é da sua época também. Não que a gente esteja ficando velho, não é isso. Nós somos jovens há mais tempo. É verdade. Gostaria de saber porque sonho muito com meu marido, desencarnado, né? E sempre minha filha, porque como era quando ele se foi. Eu não entendi muito, mas fica para você. Mas, Lúcia, a gente não dorme, né? Você sabe disso, não sabe? Só o corpo descansa.
o espírito continua liberado, né? É por isso que a oração antes de dormir, ela tem uma importância enorme, e a gente negligencia isso, né? Às vezes a gente reza mesmo de manhãzinha cedo para poder cumprir a tabela e, né, pedir a proteção ao longo do dia. Mas eu estou em casa, já estou com banho tomado, como a gente diz, né? Estou na minha caminha, ninguém vai entrar, ninguém vai me assaltar o sono. Lê do engano. A oração antes da gente descansar o corpo é fundamental, porque o espírito continua ativo. E aí, como ele continua ativo, ele vai para onde for possível que ele vá, né? Então, essas interações com os irmãos encarnados e desencarnados são extremamente naturais. Não há nada de outro mundo, né? Não há nada de estranho, tá certo? O que é, se você não é bem uma sugestão, assim, não é um conselho, mas uma sugestão, é o que eu tento fazer. Vou dizer, o que eu tento fazer? Quando eu tenho consciência, e nem sempre tenho consciência dos meus sonhos, quando eu tenho consciência dos meus sonhos, é tentar aprender algo dessa experiência, tá certo? Às vezes eu acordo em um sonho turbulento, mesmo assim eu tento fazer uma revisão, porque ali com certeza tem algo de mim. Se é um sono turbulento, com coisas, com a sensação de violência, é porque ainda reside em mim resquícios disso. Eu fui atraído, eu atraí irmãos com a mesma vibração. E se eu acordo tranquilo, sonhando com alguém tão querido, que já tenha desencarnado, também faço essa reflexão, porque deve ter ali algum ensinamento para a minha vida, para o meu dia a dia. Nós tivemos aqui recentemente um amigo nosso falando sobre experiências fora do corpo. Né? Ele é da projeciologia e trabalha muito com a projeção astral. E ele falando que o sono, na realidade, o sono é o reparo do corpo físico, mas o espírito está liberto, né? E nessa liberdade do espírito, a sintonia que ele tiver de pensamento é o seu destino. Uhum. Não tem como escapar disso. Né? Então, se você não se condiciona para que a noite, a boa noite de sono, lhe leve para um local bom, não vai, não tem jeito, né? E Tito, tem questões bem simples, né? Assim, a gente pode estar falando sobre, como nós estamos falando sobre espiritismo, né? Algum irmão pode pensar assim, então quer dizer que eu tenho que ter uma oração muito forte, eu tenho que conhecer muita doutrina. Não, são coisas simples, de higiene mental. Higiene mental é dormir de uma forma mais tranquila, evitar qualquer tipo de atrito em casa. Isso desarmoniza, você vai dormir desarmonizado. Eu já dormi desta forma, desarmonizado. Né? Então, são coisas que você vai vivendo e vai aprendendo. Né? Quando você faz uma refeição a mais, isso também impacta. Né? Quando você ingere determinadas substâncias que vai lhe tirar de uma certa forma, o seu equilíbrio, a sua harmonia mental. Então, tudo isso interfere, certo? Então, assim, isso está dentro do campo da natureza, né? Essa desarmonia. Não é algo inventado pelo Espiritismo. O Espiritismo traz uma luz, traz um esclarecimento sobre tudo isso que a gente está, que a gente passa. Me permita, a Arlete colocou aí, por que é que nós esquecemos os sonhos, né? Arlete, muitas vezes é porque a gente não se prepara mesmo para tê-los, tá certo? Há toda uma técnica mesmo de preparação para o sonho. Não para ter sonho, é para poder captar melhor o sonho. Se a gente dorme, de novo, desarmonizado, muito pouco provável a gente vai lembrar. A gente, às vezes, acorda com a sensação do sonho, em especial quando ele foi bem intenso. A gente acorda cansado. Você já fez isso, Arlete? Acordou
cansada, é porque o seu, muito embora o corpo esteja descansando, mas o espírito estava numa lida danada, estava numa confusão danada. Quando vem à tona para a vigília, tudo, né, o corpo sente o cansaço, né, do emocional do espírito. Isso transfere para as nossas funções orgânicas. Então, a gente tem que se preparar mesmo. E não é assim, fiz uma vez, descansei, dormi sereno, aí, mas não veio, não, mas não é assim não, é a constância, é o hábito. Tudo na vida é hábito, não é fazer uma única vez, né? É, tudo vem com o tempo. Nada se resolve que não seja com o tempo. A nossa irmã Nalda manda mais um aqui, dizendo que já está cansada, o corpo amanhece com mais dor por causa da dor, se entrega. Ela está precisando de energias, vamos colocá-la na nossa prece final para que a espiritualidade direcione as energias boas, né? E minha amiga... meu amigo, tem muita coisa aqui, me perdoe aos outros. Né? Vale, pode falar. Só o finalzinho mesmo, né? É o bom combate, viu, Nalda? É o bom combate. Eu queria lhe agradecer, né? Você sempre, com essa sua sintonia, nos traz mensagens de reflexão extremamente importante para a evolução espiritual, para a transformação moral. Concordo com você plenamente, nós não vamos nos tornar pessoas boas dessa encarnação. Para ser pessoa boa, tem várias encarnações pela frente ainda. Não existe aqui na Terra, tirando Jesus, que já passou, todo o resto é pecador, né? Todo o resto cai e se ergue, né? Esse é o segredo, é se erguer. Então, nós te agradecemos de coração por você estar aqui conosco hoje. Espero que a gente possa retornar aos contatos físicos, né? Mais rápido possível. A Nalda está pedindo outra pergunta aqui. Agora você vai responder. A última. Essa Eu aqui? também faço viagem astral. Muito do que vê não é nada bom. Tenho pedido a Deus para que eu faça, porque é desgasta demais. Até mesmo quando eu estava grávida, faltando 14 dias para o meu bebê nascer, eu vi quem veio buscar. Minha amiga, minha amiga, o que eu posso dizer para você? Eu não vou entrar no detalhe, eu estaria invadindo, né, a sua privacidade, né, a sua intimidade, melhor dizendo. Né? Agora, eu passei por uma grande dor e eu fui me reerguer com o reencontro com a doutrina, com um estudo sério, procurando uma casa séria, efetivamente me aconselhando com os irmãos deste plano de boa intenção e com os irmãos do plano superior também de boa intenção. Não há outra receita do que eu vejo que não há outra receita, né? Então, não é vasculhando o passado que a gente resolve as mazelas do presente. Efetivamente, do meu ponto de vista, acolhendo o que nós temos, que, de novo, não é de graça. Não veio, não sei de onde, né? Não existe a lei do por acaso. Né? Por acaso eu estou sofrendo isto. Não. Né? Não. Eu fiz uma opção, e eu não lembro, mas que eu fiz uma opção em vida, quando no meu plano reencarnatório, ou neste plano, dada uma situação, eu fiz uma opção, e que essa minha opção me gera determinada consequência. Então, tudo está interligado e tudo tem como base as nossas escolhas.
não significa dizer que, já que eu escolhi, então, não. Né? Resista, ore, persista. Só para terminar mesmo, Tito, eu sei que já estamos avançando, mas o Gilberto Gil, uma vez, foi perguntado sobre se ele era um homem conformado. Né? Ele disse, não, eu não sou conformado, eu sou resignado. E aí perguntaram, mas o que é ser resignado? Resignado é o seguinte, eu quero estar no deserto do Saara, com sede e fome, né? Mas caminhando, né? Resignado. E eu quero estar no Carnaval da Bahia, bebendo com os amigos, mas resignado, caminhando. A conformação é a aceitação cega, pura, simples das coisas que nos acontecem. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente seja resignado. Acolha o que nos aconteça, mas haja para mudar a situação das nossas vidas. Né? Por isso, né, quando na oração, né, o texto diz muito claro, olha, não é balbuciar, não é falar palavras decoradas, é agir também. Né? É fundamental a ação. E acolher é uma forma de agir. Né? E orar, e de persistir na caminhada. É o que eu sempre digo, Wellington. A doutrina espírita, a filosofia da doutrina espírita, nos ensina a resignação, mas não a acomodação no sofrimento. Resiliência é a palavra. Não importa a situação que você esteja, você tem sempre que estar lutando para sair dela. Não é, às vezes a gente, nas conversas, a gente até escuta as pessoas falar que o espiritismo cultua a dor. É necessário que tenha sofredor para que se faça caridade, e tal, e a gente fica meio assim, às vezes a gente, aquele momento mais animal da gente, dá vontade de pegar e dar uma sacudida. Tem nada a ver, o espiritismo não prega dor, não cultua dor, nem sofrimento, a gente explica a causa para que a gente consiga, sabendo a causa do sofrimento, corrigir o erro e não sofrer mais. Né? Você quer uma coisa? É o bem e o mal sofrer, tem um lá no Evangelho. Agora, falta... Não, eu parei, porque senão a nossa conversa vai longe. Não, pode ser, tá bom demais. Só para terminar, né? Terminar pela outra, né? Pela quinta vez que eu vou terminar. Mas viu, Nalda, em especial para Nalda, quando Jesus operava um milagre, né? Operava uma mudança no estado físico de um dos nossos irmãos, ele dizia o quê? A sua fé te curou. Ele não dizia, olha, eu te curei, hein? Ó, Deus te curou. A sua fé. Obviamente que tinha uma ação magnética, né? Tinha uma energia na imposição de mãos de Jesus Cristo, nosso irmão. E, obviamente, havia uma conexão fantástica com o plano espiritual superior. Mas o que ele queria dizer, no meu olhar com isso? Olha, não basta que eu queira. É fundamental que você creia, que você haja, porque a fé é ação. Né? Madre Teresa de Calcutá diz, né, que mais do que as palavras, né, ditas pela boca, são as ações que fazem efetivamente a grande oração. Né? Então é ação mesmo, é agir. É verdade, meu irmão. Então, eu não vou mais ler nenhum comentário, não, senão a conversa é boa aqui, a gente vai alongando e aí acaba extrapolando, É verdade. porque temos outras obrigações também, com a família e tudo mais, né? Então, agradeço a todos que estiveram presentes aqui, espero que tenha sido uma ajuda para as pessoas que nos ouviram, né? A fala foi brilhante, clara, de fácil entendimento, como sempre você conduz o raciocínio de uma forma brilhante, né? Sou seu fã. Já era desde a época da televisão, né? Quando me conheci, fiquei mais ainda, né? Gentileza sua.
Então, a gente espera o convite, eu vou retornar mais uma vez, convite de público, a gente não tem como recusar, né? A Casa de João está aqui de portas abertas, na hora que você quiser desenvolver qualquer atividade, a casa é sua. Eu Tá sei bom, meu disso. irmão? Eu sei disso. Muito obrigado. Conclua com a prece final para nós, por favor. Então vamos aqui, né? Os irmãos que estiverem em casa, né, se quiserem se recolher ainda mais, né, fechando os olhos, Senhor, é agradecer pela sua oportunidade que tu nos deste, né? A mim de falar um pouco da minha experiência com a tua palavra e aos irmãos que estão em casa para que possam levar um pouco dessas minhas reflexões para as suas vidas. Cobre a todos nós aqui, que mesmo distantes estamos irmanados numa única energia positiva. Cobre a todos nós, cobre os nossos lares, cobre o nossa noite e o nosso dia de amanhã. E que possamos acordar amanhã, sermos revigorados nessa lida, nessa luta, nessa grande trajetória da reforma íntima. E as dores que nos aparecem, que nos surgem, sejam acolhidas. E que a gente possa ter o dom de reconhecer nelas a grande oportunidade de recuperação moral das nossas vidas. Deus abençoe a todos nós. E assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Muito Deus lhe obrigado. abençoe. A nós. Um Todo abraço a mundo todos. agradecendo aí. Obrigado, Muito meu irmão. obrigado. Boa noite a todos. Lembrando que amanhã é imperdível, né? O Lindenberg vai conduzir uma live fantástica com duas pessoas de fora. Vai ser um debate muito bom sobre a filosofia espírita. Convido você também aí, se Eu quero. assistir, Mande-me por esteja gentileza. dentro. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, meu irmão. Deus lhe abençoe. A nós. Estamos mais uma vez satisfeitíssimos em lhe ver e perceber a sua determinação na continuidade nesse caminho que nós abraçamos com muito fervor. Concluindo aquela sua fala, quando Jesus disse que a tua fé te curou, Jesus ele batia e assoprava, né? A tua fé te curou. Vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Né? É verdade. Então, fica aí a coisa. Muito obrigado, meu irmão. Deus lhe abençoe, viu? A nós. Apareça. Boa noite. Boa noite. Concluindo.